Em destaque no Panorama CBN, a suspensão dos penduricalhos nos salários de servidores públicos. A entrevista do presidente Lula sobre vários assuntos, planos eleitorais, mandato de ministros do STF e, finalmente, a crise no Banco Master. E o fim do tratado nuclear entre Rússia e Estados Unidos. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado. Essa é a segunda edição do dia do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias. Os três poderes foram surpreendidos com a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que deu liminar para suspender o pagamento das verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, do serviço público no país inteiro. Esses valores acessórios são capazes de gerar supersalários acima do teto do funcionalismo e não são tributados no imposto de renda. O teto atualmente é o salário de ministro do Supremo, pouco mais de R$46 mil, e a decisão vale também para estados e municípios. Essa liminar foi dada no âmbito de um processo que questionava pagamentos acima do teto no estado de São Paulo e vem no bojo da aprovação nessa semana do projeto da mesa diretora que abre brecha para o pagamento de verbas indenizatórias acima do teto do funcionalismo para alguns cargos no Congresso Nacional. A cautelar determina que em até 60 dias, órgãos de todos os níveis da federação revisem as verbas pagas e suspendam aquelas que não tenham base legal. A decisão vai ser submetida ao plenário em data ainda a ser definida pela presidência do STF. Apenas parcelas indenizatórias expressamente previstas em lei podem ficar fora do teto, conforme entendimento já consolidado pelo STF. Segundo Dino, a medida, baseada em decisão da Corte de fevereiro do ano passado, reforça o cumprimento do teto constitucional de remuneração. Antes disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha afirmado à TV Globo que esperava que o presidente Lula sancionasse o reajuste. Ele disse que, na sequência, publicaria um ato da mesa diretora para elevar a verba de gabinete dos deputados. A Globo apurou com líderes partidários que o aumento seria de cerca de R$30 mil. Atualmente, o valor é de R$ 133.200 e passaria então para cerca de R$ 165 mil, efeito cascata aí dessa aprovação dos penduricalhos. E a gente destaca agora declarações do presidente Lula em uma entrevista ao UOL News. Em meio às discussões sobre a implementação de um código de ética para ministros do Supremo Tribunal Federal, Lula voltou a defender que os ministros tenham mandato por um prazo definido. Eu acho que tudo precisa mudar. E nada está livre de mudança. Acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. Então eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional que não tem nada a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro. O julgamento foi a maior lição de que as instituições têm respeitabilidade nesse país. Isso é um valor incomensurável para um país democrático. Na mesma entrevista, Lula disse que o governo tem nomes para vencer a eleição para o governo de São Paulo e pela primeira vez citou o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele disse que Alckmin e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sabem que tem papel a cumprir em São Paulo. O nome da ministra Simone Tebet também foi lembrado. Nos bastidores tem uma discussão para rifar o nome de Alckmin da vice-presidência e dar o posto ao MDB, numa tentativa de fechar aliança para as eleições de outubro. Alckmin também é visto como uma alternativa diante da resistência de Haddad em concorrer ao posto de governador. Lula também enfrenta resistência em Minas Gerais, apesar de o presidente do PDT, Carlos Lupe, ter dito que tem a garantia de apoio do PT à candidatura de Alexandre Calil. O presidente disse que não desistiu de Rodrigo Pacheco. Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. Eu quero dizer aqui, alto e bom som, eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso.
O ex-presidente do Senado deve se filiar à União Brasil numa tentativa de concorrer ao governo do estado, já que o atual partido dele, o PSD, já tem candidato próprio e é adversário de Lula. Na entrevista, Lula minimizou o avanço de nomes da direita em pesquisas eleitorais e disse que ainda não atua como candidato. Lula confirmou que vai a Washington na primeira semana de março para se encontrar com Donald Trump e diz que não vai ter assunto proibido entre os dois. Ainda sem responder se vai participar do Conselho de Paz proposto por Trump, o presidente diz que está disposto, desde que a Palestina, o maior interessado, também participe. No nosso bloco diário de repercussões do caso do Banco Master, o presidente Lula falou pela primeira vez nessa mesma entrevista sobre a crise. Lula comentou o encontro que teve com o empresário Daniel Vorcaro, responsável pela instituição financeira em Brasília. Questionado sobre a reunião, o presidente afirmou que ao longo do atual mandato recebeu representantes de todos os bancos e que, portanto, também recebeu Vorcaro. Segundo Lula, durante o encontro, o empresário relatou que seria alvo de perseguição, mas o presidente garantiu que não haveria qualquer tipo de punição política e sim uma apuração de caráter técnico conduzida pelo Banco Central. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das quantas tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. O presidente classificou o caso como uma oportunidade real de pegar o que chamou de magnatas da corrupção no país. Lula também saiu em defesa do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que descreveu como um dos maiores juristas já produzidos pelo Brasil. A defesa veio depois de questionamentos sobre um contrato de consultoria firmado pelo escritório de Lewandowski depois que ele saiu do STF e que prestava serviços ao Master. Segundo Lula, é normal que profissionais atuem para empresas privadas. Sobre a eventual instalação da CPI do Banco Master, que inicialmente não tinha apoio do governo, mas passou a receber assinaturas de parlamentares da situação depois da repercussão negativa, Lula diz que não trata diretamente desse assunto e que não extrapola suas funções. Ainda assim, ele deu recados, afirmando que o governo vai até as últimas consequências para investigar o rombo financeiro, fazendo menções indiretas a governos estaduais citados nas apurações. Vamos a fundo nesse negócio. Nós queremos saber por que o governo do Rio de Janeiro, o estado do Amapá, colocaram o dinheiro do fundo dos trabalhadores nesse banco. Qual é a falcatrua que existe entre o Banco Master e o Banco de Brasília? Eu não sei que partido político está envolvido nisso. Eu não sei que presidente do partido político está envolvido nisso. Eu não sei que governador está envolvido nisso. Eu não sei se tem deputado, senador. Não sei se tem prefeito. Não sei se tem mais empresários. O dado concreto é que a ordem é a seguinte: nós vamos investigar as últimas consequências para ver se a gente tira desse rombo que um banco deu. Nos bastidores, a orientação no Palácio do Planalto tem sido se afastar ao máximo da crise e atribuir o desgaste político à oposição, destacando o envolvimento de governos estaduais comandados por políticos de direita, como é o caso do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Lula também foi questionado sobre a possível participação de seu filho, conhecido como Lulinha, num esquema de fraudes no INSS. Pela primeira vez, o presidente afirmou que chamou o filho para conversar quando o assunto surgiu, disse que apenas ele conhece a verdade dos fatos, mas que caso haja qualquer responsabilidade comprovada, Lulinha terá que responder e pagar pelo que fez. Em outra das subcrises da crise do Banco Master, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade uma investigação sobre os investimentos da SEDAI no Master. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos fez um aporte de pouco mais de R$200 milhões em CDBs da instituição financeira, que, como você sabe, foi liquidada em novembro. A operação tinha a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, mas o FGC só cobre até R$250 mil. O relator do caso, o conselheiro Rodrigo Nascimento, falou sobre os indícios de irregularidade. Estou relatando um processo, uma denúncia formulada por deputado estadual em face da SEDAI para apuração de eventuais riscos na política de investimento junto ao Banco Master.
tendo em vista os substanciosos indícios de irregularidades, divirjo da sugestão do corpo técnico e formulo notificações aos responsáveis para apresentação de razões de defesa, sem prejuízo da apresentação de documentos aptos, eventualmente, a justificar as aplicações financeiras realizadas. Documentos obtidos pelo repórter Pedro Bonenberger, aqui da CBN, mostram que a companhia passou a considerar um prejuízo de quase 223 milhões, mas a SEDAI conseguiu resgatar cerca de 40 milhões antes de o Banco Central decretar a liquidação do Master. Quando isso aconteceu, aí se consolidou a percepção desse prejuízo. Diante do aumento do risco percebido, a companhia pediu o resgate integral da aplicação em setembro do ano passado, mas em novembro o plano de retirada deixou de ser cumprido. Veio aí o calote. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito responsável pela investigação das fraudes no INSS adiou a votação dos requerimentos que pediam a quebra dos sigilos bancários e fiscais do Banco Master. O adiamento foi motivado pela falta de consenso entre os membros do colegiado para aprovar os requerimentos. Ainda não tem uma nova data prevista para a votação dessas solicitações relacionadas à fraude bancária. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,57% aos 182.737 pontos. O dólar comercial fechou em baixa de 0,62%, cotado a R$ 5,25. O euro fechou em 6,20, queda de 0,71%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Tratado de Controle de Armas Nucleares Novo START, que expirou nesta quinta-feira, depois que autoridades americanas e russas não chegaram a um acordo. Nas redes sociais, Trump escreveu que o pacto evitou guerras nucleares no mundo, mas que ainda assim não deveria ser renovado. O republicano acrescentou que o tratado foi mal negociado e constantemente violado e que especialistas nucleares deveriam trabalhar num novo e aprimorado acordo. Segundo o site de notícias americano Axios, que ouviu 3 fontes familiarizadas com o tema, Estados Unidos e Rússia estão negociando a extensão do pacto, mas a minuta do plano ainda precisa da aprovação tanto de Trump quanto do presidente russo Vladimir Putin. O objetivo é que o acordo seja estendido por mais 6 meses para novas rodadas de negociações. As reuniões para uma definição acontecem em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro do presidente, Jared Kushner, conversam com autoridades russas sobre uma possível extensão desse tratado à margem das conversas sobre o conflito na Ucrânia. O acordo é uma salvaguarda importante que limita os arsenais nucleares dos 2 países, que juntos detêm cerca de 85% das ogivas nucleares do mundo. Para o coordenador do curso de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, Rodrigo Galo, a tratativa tem desafios pela frente, porque envolve 2 países que estão em conjunturas políticas internas muito complexas. Os Estados Unidos, no momento de segundo mandato do Trump, atravessa uma fase de muitos problemas internacionais, de um posicionamento, de certa forma, bastante agressivo em relação a algumas agendas. E a gente tem que lembrar que a Rússia é um país que está em guerra com a Ucrânia. Então são 2 potências militarizadas, 2 grandes potências globais, atravessando cenários geopolíticos complicados. Esse era um tratado bastante importante porque ele era considerado por muitos analistas como o último marco de controle de armas nucleares entre esses 2 países. O principal motivo pelo qual a Casa Branca se mostrava cética em relação à prorrogação do novo START é que ele não limita as capacidades da China, que tem um arsenal muito menor, mas que se desenvolve rapidamente. Numa coletiva de imprensa nessa quinta, o governo da China lamentou o fim do acordo e disse que, apesar de torcer pela continuidade nas negociações, não vai participar de conversas. Os chineses dizem que a estratégia nuclear do país é estritamente de autodefesa e que eles não defendem a proliferação nuclear.
O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou na quarta-feira que é impossível chegar a um acordo sem a China devido ao vasto arsenal que cresce rapidamente. O Pentágono estima que a China vai ter mais de 1.000 armas nucleares até 2035, o que o governo americano considera um aumento significativo. Autoridades e entidades do mundo todo também lamentaram o fim do tratado. A União Europeia pediu aos lados envolvidos que exerçam moderação nesse momento e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o fim do New START representa um grave momento para a paz e a segurança internacional. A Polícia Federal deve apurar a denúncia de assédio sexual feita contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. Como ele tem foro especial, o caso, que começou na Polícia Civil de São Paulo, foi para o STF e o Supremo, por sua vez, determina a Polícia Federal a abertura de inquérito. Ao todo, são 3 frentes de investigação. Enquanto o Supremo e a PF apuram a parte criminal, o Conselho Nacional de Justiça apura no âmbito administrativo. O STJ também decidiu abrir uma sindicância que deve durar em torno de 60 dias. A nossa repórter Gabriela Echenique apurou que a tendência é que a decisão seja pela aposentadoria compulsória do ministro. A jovem, a vítima, prestou depoimento nessa tarde na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça em São Paulo. Depois que o caso veio à tona, foi convocada uma reunião nessa quarta-noite, às pressas, entre os ministros do STJ, e o ministro Buzzi chegou a participar do começo da reunião, dizendo aos colegas que pediria licença médica. Interlocutores da corte afirmam que o clima depois da denúncia é péssimo. A denúncia envolve essa jovem de 18 anos que teria sido assediada durante as férias em Balneário Camboriú, onde ela e os pais passavam uma temporada na casa de praia do ministro. O ministro Marco Buzzi nega as acusações. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, José Gomes Graciosa, teve a prisão e a perda do cargo determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, com isso, o TSE lá passa a ter 2 conselheiros pendurados que continuam recebendo salário mesmo afastados. Além desse, Domingos Brazão, acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, segue também recebendo um super salário no tribunal, mesmo preso há quase 2 anos. Graciosa é acusado de lavagem de dinheiro, já tinha sido afastado em 2017 por suspeitas de corrupção, mas voltou por decisão do STF em setembro do ano passado. Um levantamento feito pela reportagem da CBN mostra que entre 2018 e setembro de 2025, mesmo sem atuar no tribunal, ele recebeu 3,5 milhões de reais só em salários. Hoje o vencimento dele é de quase 65 mil. Já Domingos Brazão foi preso em março de 2024 pela Polícia Federal e, no caso dele, o tribunal já gastou, desde a prisão, quase R$1 milhão só em salários correntes. Além da remuneração efetiva, hoje em 50 mil mensais, ele ainda recebe um auxílio educação de 1.717 e um auxílio saúde de quase 4 mil. Desde que tomou posse no cargo em 2015, Brazão passou a maior parte do tempo afastado ou detido. Nesse período, ele recebeu salários do TCE por 130 meses, mas trabalhou efetivamente em 34 meses. Então, de 4 salários, de cada 4 salários, ele trabalhou por 1. Os conselheiros do TCE têm cargos vitalícios e só podem perder o posto mediante sentença judicial transitada em julgado. O ministro Alexandre de Moraes do STF deu um prazo de 15 dias para que o governo do Rio mande as imagens da mega operação que deixou mais de 120 mortos no ano passado. A determinação é que o material seja encaminhado para perícia na PF. A ação aconteceu em outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão. 6 agentes que participaram da ação foram presos depois de terem sido flagrados pelas próprias câmeras corporais cometendo crimes. A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou a veracidade de um vídeo que mostra o cão comunitário Orelha caminhando pela vizinhança na manhã do dia 4 de fevereiro, depois do horário estimado para a agressão, que teria ocorrido por volta das 5h30. O vídeo foi divulgado pela defesa do adolescente suspeito da agressão contra o animal, que quer questionar os indícios contra o jovem. Nas imagens, o Orelha aparece saindo de um arbusto e andando pela calçada. Segundo a delegada responsável pelo caso,
Testemunhas viram o cachorro machucado ainda no dia 4 e o estado dele piorou no dia seguinte. Laudos indicam que o ferimento na cabeça do cachorro não era fatal imediatamente, mas sim compatível com uma agressão ocorrida cerca de 2 dias antes da morte. A defesa do adolescente afirma que não há imagens do momento da agressão, nem testemunhas do crime, e argumenta que o vídeo evidencia a fragilidade das evidências. Mas a Polícia Civil diz que as imagens não desmentem a versão do inquérito, já que os ferimentos teriam sido feitos num período maior antes da agressão. O inquérito que foi concluído na última terça-feira e a polícia pediu a internação provisória do adolescente. Por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas. Uma investigação iniciada pela Polícia Civil do Espírito Santo achou em Portugal um homem que havia agredido uma mulher em Vitória, capital do estado. A ação foi feita em parceria com a Polícia Federal e a Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal, que incluiu o nome do agressor no alerta vermelho de procurados internacionais. A medida permitiu que os agentes de imigração portugueses o abordassem no aeroporto de Lisboa e o impedissem de entrar no país, para onde ele fugiu depois de cometer o crime. Ao voltar para o Brasil, ele foi recebido e detido pela Polícia Federal ainda no avião, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em seguida, foi entregue a uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa que o aguardava. O caso começou a ser investigado no início do mês. Além dos depoimentos prestados à polícia e marcas deixadas no corpo da mulher, a agressão foi registrada em vídeo. As imagens mostram uma briga envolvendo várias pessoas, entre elas a mulher que foi alvo de chutes e socos, resultando em dentes quebrados e várias marcas pelo corpo. O relato à polícia foi de que a confusão começou depois de um churrasco em Vitória. A vítima foi atingida quando tentava apartar uma briga e evitar que o irmão dela fosse alvo dos golpes. Mas, para a gente fechar essa edição numa nota mais alta, eu falo da brasileira Débora Garofalo, que foi eleita a professora mais influente do mundo. Lançado nesse ano pela Varkey Foundation, entidade responsável pelo Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação, o prêmio reconhece profissionais que usam as mídias sociais para expandir o aprendizado além da sala de aula. Essa docente ficou conhecida por levar tecnologia e robótica às periferias de São Paulo. Ela deu uma entrevista para a gente no Jornal da CBN e afirmou que o prêmio representa um marco simbólico e prático para a educação brasileira, sobretudo para o ensino público, e ela espera que a conquista ajude no fortalecimento da valorização dos docentes. A gente ainda vive um país, né, que os professores enfrentam desafios estruturais. E eu acho que o prêmio envia uma mensagem poderosa, né? Investir em professores é investir no futuro. Ele mostra que educadores da rede pública brasileira têm competência, têm criatividade e impactos comparáveis aos melhores do mundo. Então, o meu maior desejo, né, sem dúvida nenhuma, é hoje poder continuar espalhando um pouco dessa semente pelo nosso país, mas vê-lo realmente um trabalho que nasce no chão da escola pública como uma política pública federal. Débora Garofalo também disse que foi pega de surpresa, já que só foi comunicada que participaria da premiação na madrugada de sábado. A cerimônia foi realizada 2 dias depois, na segunda-feira, em Dubai. E foi uma celebração muito bonita, né? Porque foi diante de muitas pessoas que estavam ali no jantar de gala, em comemoração aos professores mundiais, onde também estávamos ali conhecendo os top 10 do mundo deste ano. E para mim, então, foi um momento muito especial, né? Eu sem dúvida nenhuma, eu estou muito emocionada ainda, absorvendo tudo isso, mas eu friso bastante que não é um reconhecimento individual, ele é coletivo. A entrevista completa você confere lá no nosso site cbn.globo.com. Pra gente se despedir, eu trago aqui a sua participação. Hoje a mensagem do Bruno Lemos, que começou a ouvir o Panorama nas férias da Vera Magalhães, então um período em que não tivemos o Viva Voz, que é o quadro que ela faz na CBN e que é publicado também em podcast, e ele continua aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Você, se quiser mandar seu oi pra gente, também tem a caixinha de comentários lá no episódio no Spotify, ou pode me chamar no Instagram, @NADJCalado. Assim, vamos encerrando essa edição. O roteiro e a produção feitos por mim, Nadédia Calado. A edição e a sonorização foram do Juliano Fonseca e do Altair Cunha.
Te convido a acompanhar também a edição da manhã do Panorama CBN, sempre às 7 da manhã nas plataformas, com a apresentação da Bianca Santos. Até amanhã! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.